Em vigor desde outubro, a Lei 14.713 de 2023 modificou os artigos do Código Civil e do Código do Processo Civil que tratam dos modelos possíveis de guarda na proteção dos filhos. Duas alterações que, segundo esta advogada especialista em direito da família e sucessões, representam avanços significativos na proteção às vítimas de violência. A lei trouxe duas modificações, uma modificação no Código Civil e outra no Código de Processo Civil. No Código Civil, no parágrafo 2º do artigo 1584, que fala sobre a guarda compartilhada ser regra. E tudo bem, esse texto continua, só que houve uma modificação, no sentido de que, salvo se uma das partes disser que não tem o desejo de ter a guarda, ou se houver risco de possibilidade de violência doméstica ou familiar. A representante do Fórum Maranhense de Mulheres explicou que a Lei da Guarda Compartilhada dos Filhos, sancionada em 2010, garantiu às mulheres o direito à divisão de tarefas entre mães e pais. Mas no caso dos lares em situação de violência doméstica, a aplicação da Lei da Guarda Compartilhada aumenta os riscos para os filhos. O Fórum Maranhense de Mulheres atua no sentido de tornar consciente, essas mulheres a sua realidade, que pode estar sendo uma realidade de violência. E é através dessas intervenções individuais e particulares ou intervenções em grupo, como cursos de capacitação, que são ministrados anualmente pelo Fórum, é que nós tentamos passar esse conhecimento relacionado à luta dos princípios feministas, à realidade da violência que essas mulheres perpassam e como nós podemos mudar essa realidade, como podemos desconstruir essa realidade de violência que essas mulheres vivem. E é nesse sentido que o Fórum atua e orienta essas mulheres, seja em grupos de capacitações ou seja em intervenções individuais. Segundo esta psicóloga, entre as consequências, o sentimento de desamparo e transtornos que podem afetar os filhos pela vida inteira. A criança fica no desamparo, e esse desamparo não é sem consequências a curto, médio e longo prazo, porque a criança fica desprotegida, ela se sente abandonada nessa situação. E isso traz consequências. E ao longo da vida, por exemplo, isso pode trazer vários tipos de transtornos mentais, problemas cognitivos, problemas relacionais, distúrbios na aprendizagem. Então, as consequências para vítimas, para filhas de vítimas de violência doméstica, é muito grave, Quer dizer, elas não são acometidas da morte, via de regra, mas elas têm outro tipo de morte que é imputada a elas, que é justamente isso, as consequências dos sintomas e dos transtornos que elas vão ter ao longo da sua vida por vivenciar essa experiência. E no caso de pedido de guarda unilateral, a mãe vítima de violência doméstica deverá apresentar provas ou indícios que demonstram as ações do agressor. A mudança também visibiliza a violência psicológica e patrimonial. Tudo isso são violências e principalmente a psicológica, para que aquela mãe fique fragilizada para sempre ceder, nos casos dos filhos menores, a todas as situações de vantagens ao genitor. Então, a lei ela vem para ajudar muito nos casos de violência dentro das varas de família.